Olá, excelente tarde para você. Consulta ao Doutor está no ar. Para você que já sabe, para quem ainda não sabe, às sextas-feiras a gente deixa o nosso bate-papo de lado, a tradicional conversa, para falar de saúde de um jeitinho diferente, colocando o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar no teste da juventude? Pois é, esse teste, gente, viralizou na rede vizinha e ele coloca aí à prova qual é, de fato, a idade do nosso corpo, quão jovem ele ainda está. Pois é, eu queria saber, você se propõe a fazer esse teste da juventude para a gente mensurar aí, para a gente entender em qual momento nós estamos, qual momento da vida fitness nós estamos, para a gente entender um pouquinho como que anda a nossa mobilidade articular, como que anda a nossa vitalidade e também a nossa disposição, por que não? Lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque queremos chegar nessa pessoa que você tem certeza que está agora, neste exato momento, sentado no sofá. Vamos levantar essa pessoa? Vamos tirar ela do sofá? Vamos junto, hein, gente? Fora isso, eu também te convido a você participar aqui do nosso programa. Envia pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato e a prova de que você está malhando junto com a gente. Compartilhe aí com a gente a sua foto pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, @consulta ao Doutor HitTV. Aproveita, se você ainda não segue a gente, passe a seguir, porque a gente produz um monte de conteúdo bacana com os nossos especialistas a cada dia na rede vizinho, ok? Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, hoje é aquele programa que quem decide o final dele é você. Qual função você deseja melhorar? A força dos membros superiores, a força dos membros inferiores ou a força abdominal? Clica lá na alternativa que aí a gente vai trazer o exercício que você precisa. O que você acha? Caso você ainda não tenha colocado a sua roupinha de guerra como eu vou te dar mais alguns minutos enquanto eu apresento o nosso professor de hoje. Vamos lá, Edgar Batista atua na área, gente, há 20 anos. Escolheu como profissão a educação física por promover o bem-estar e também a saúde das pessoas em um ambiente aí leve e descontraído. O seu maior desafio é motivar os sedentários a se movimentarem e também adotar um estilo de vida mais ativo. Edgar, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui. E aí eu queria te perguntar, o seu objetivo de vida é tirar os sedentários do sofá? Fazer o bem para as pessoas através da atividade física. Olha só que bacana, a gente é o mesmo objetivo que a gente aqui do Consulta ao Doutor nessa versão Corpo em Movimento, porque é um grande desafio. A grande questão, eu acho que as pessoas elas demoram para perceber a importância da atividade física e com relação ao tempo, ele não volta atrás, não é? Não, a gente tem que ir preservando já o que a gente pode para o futuro, né? Para chegar lá bem, com saúde, sem depender de ninguém. Investir aí, gente, na nossa poupança de músculos é mais importante até do que na nossa poupança financeira, não é? Com certeza, as pessoas se preocupam com isso, né, com a parte financeira, por que não se preocupar com a parte da saúde para poder gozar do dinheiro lá na frente, né? Exatamente. Pessoal, perguntei no comecinho do programa, na nossa abertura, se você já ouviu falar nesse teste da juventude. Já ouviu falar, Edgar? Eu ouvi falar. Eu ouvi falar, ele é meio controverso, né? Não dá pra gente, não é nada fidedigno que comprove realmente se a gente tem alguma um nível de atividade física, mas dá pra gente tentar entender algumas coisas do movimento que a gente faz para saber o nível de condicionamento físico que a gente pode estar. Algumas coisas que podem ser melhoradas. Sim. E para você que não conhece, a gente vai passar agora na tela. Que desafio é esse? Então vamos lá, teste da juventude. Gente, esse teste viralizou nas redes sociais, começou com a Carolina Dickmann fazendo o teste e aí diversas pessoas começaram a querer entender aí qual é essa juventude corporal, se elas possuem, se elas não possuem mais, enfim. E aí as pessoas se propuseram então a embarcar nessa, olha aí, a alegria das pessoas ao conseguir realizar o teste. Lembrando, gente, que Carolina Dickmann tem 46 anos de uma vida bastante ativa, né? Para quem acompanha um pouquinho o percurso dela como atriz, ela está sempre engajada em fazer atividade, então não pode dizer que é uma pessoa sedentária. Mas vamos lá, Edgar, o que esse teste pode nos dizer, apesar de ser controverso, é claro?
Mostra um pouco da força de membro inferior, né? Num controle, o equilíbrio, num controle muscular que a gente possa ter para poder agachar e levantar sem o auxílio dos braços, né? Normalmente a gente faz isso, ou quem tem um pouco mais de dificuldade, ou mesmo quem não tem, a gente acaba usando as mãos, né? Não é o normal a gente fazer isso. Isso foi um teste mesmo, né? Perfeito. Quando falam teste da juventude, eu imagino que ao longo do tempo, com o nosso envelhecimento, a gente vai perdendo ou isso vai se tornando de fato um desafio. O que muda no nosso corpo conforme o tempo vai passando? Basicamente, a gente vai perder músculo. Tá. Então, e diminui o metabolismo também. Então, o interessante é que a gente consiga preservar ou angariar esses músculos fazendo exercícios resistidos, para que no futuro a gente vai perder de qualquer jeito, então a gente não tenta perder tanto. E ao mesmo tempo, quem sabe a gente ganha, porque mesmo uma pessoa idosa consegue ganhar músculo depois dos seus 60, 70, 80 anos. As pessoas conseguem ganhar músculo se treinar de forma adequada e com algum professor que indique bem os exercícios, a pessoa vai conseguir angariar músculo nesse tempo, entendeu? Então, gente, deixando claro neste exato momento que a gente vai fazer juntos, não vai? Vamos fazer juntos esse teste da juventude. Caso algo saia aí não muito bem, é importante que a gente saiba que a gente consegue sim correr atrás. O importante é a gente saber aonde a gente está e o que a gente precisa modificar. Quem não pode fazer esse desafio, Edgar? O que é importante a gente deixar claro para a nossa audiência? Quem já tem uma certa dificuldade para poder se locomover ou tem alguma articulação do joelho com alguma lesão, porque tem uma flexão de joelho muito grande no movimento, então essas pessoas têm que tomar cuidado. Quem tem problema com às vezes sente dificuldade para levantar ou que está muito tempo parado, acho que é interessante, você pode até testar se não tiver nenhum problema de saúde, mas vai com cuidado. Ou peça para alguém da sua confiança estar do seu lado para te auxiliar e intervir em qualquer momento que você precise. Já fez esse teste antes? Fiz em casa antes de vir aqui para ver como é que eu me sairia também. Para não fazer feio, não é? Está preparado? Vamos fazer junto o teste da juventude? Vai lá, Edgar, explica pra gente. Bom, pelo que eu vi aí, que a gente coloca as duas mãos, a gente vai tirar o auxílio das mãos, né? Então a gente pode deixar as mãos nos ombros, vai ajoelhar, então aí que tá, quem tem algum problema articular, isso já pode ser meio difícil, vai sentar e trazer os dois pés à frente. Aqui a gente já tá trabalhando um pouco de flexibilidade, né? Quem não tem, aí a ideia é voltar com o joelho de novo e daqui levantar de uma vez, tá? Tá pronta? Vamos. Ai, não pode... Ah. Ai, será que eu não sei se eu levanto? Foi assim que eu vi, né? Tá, peraí. Tem que levantar de uma vez, vai lá. Vou passar uma vergonha. Tá vendo? A pessoa de confiança pode vir a te ajudar, vamos lá. Aê, boa. Nossa, eu confesso que eu fiquei com medo. Essa você não esperava. Não, porque eu achei que você podia colocar o pé, né? Na frente, né? Não. Mas consegui não ser humilhada em rede nacional. Tá bem. Tá tudo certo. Queria entender, para quem não conseguiu, por exemplo, fazer esse último estágio, ou o estágio de colocar os pés na lateral, enfim, o que isso nos diz? Falta de força de membro inferior, principalmente, né? Tá. Porque é a perna que está envolvida principalmente nesse movimento e ela que vai fazer com que a gente tenha tração para poder subir. E aí uma tração que a gente faz uma força meio explosiva, né? Então, para poder dar um impulso mesmo, né? Só que sem o auxílio das mãos, isso complica. Então, é interessante que a gente tenha um trabalho de membro inferior aí bem assistido para que a pessoa consiga evoluir e fazer isso com uma facilidade maior. Para as pessoas que tiveram dores ao realizar esse teste? É bom procurar um médico para saber, né, se essa é uma dor que sempre acontece, né? Normalmente eu vou fazer algum movimento que não é habitual do meu dia a dia. Se tiver com um desconforto em alguma articulação, é importante que procure um médico para fazer os exames e descobrir exatamente qual o tipo de problema, para assim depois tratar e fortalecer. Perfeito, gente. Então,
não deixe de levar em consideração que se você teve qualquer dificuldade, se você teve dor principalmente, a dor ela pode significar alguma outra questão, acender um sinal de alerta. Então é importante que você tome cuidado com isso, ok? Mas para quem teve dificuldade para realizar, é importante que se diga que há caminho. Total. Através do fortalecimento. Sim. Certo? Sim. E aí você preparou para a gente uma série de exercícios. Queria entender o que nos espera nesses próximos minutos. Eu preparei uns exercícios de uma maneira geral, porque eu acho que o corpo, além das pernas, a gente tem que trabalhar o tronco também, que está envolvido nesse movimento, né? A gente chama do core, que são os músculos mais profundos do abdômen, né? O próprio abdômen também, para a gente conseguir ter uma estabilidade do corpo e conseguir realizar outros movimentos de membro inferior, membro superior. Tá. Então tem membro superior no treino, tem membro inferior, é um treino completo para todo mundo fazer, fácil, sem auxílio de quase nenhum equipamento, uma garrafa ou uma cadeira, vai ser coisa simples. Então, para o pessoal de casa já se preparar, vai precisar de uma cadeira. Garrafa PET pode ser, né? Ou se tiver halteres, quem tiver, né, em casa. Hoje em dia muita gente tem, depois da pandemia muita gente adquiriu. Uma cadeira, a garrafa PET. E um cabinho de vassoura? Um cabo de vassoura, às vezes, para auxiliar em algum movimento, mas em geral a gente acho que vai conseguir fazer sem o cabo de vassoura também. E pessoal, como imagem vale mais do que 1000 palavras, eu e Edgar a gente vai fazer um desafio aqui. A gente tirou uma foto antes do nosso treino e a gente vai tirar uma foto depois para mostrar, gente, a diferença que as imagens vão poder revelar a respeito de como a gente fica depois de se exercitar, do poder da atividade física. E eu sugiro que você aí na sua casa faça também esse antes e depois, porque, gente, as imagens são reveladoras. Eu fiz isso esses dias, recentemente, comigo mesma ali, no meu treino diário, correndo no parque e vi uma diferença enorme. Então, nós temos a nossa primeira imagem, eu e Edgar, antes do exercício físico. Olha aí, estávamos ainda nos bastidores. E depois a gente vai colocar a imagem do depois. E aí vocês vão tirar as próprias conclusões, combinado? Boa, combinado. Então bora pro nosso treino. Chega de falar. Beleza, a primeira coisa que a gente vai precisar é da cadeira, tá? Tá. Para quem tem dificuldade para fazer um movimento e saber se está certo ou não, acho que a cadeira ela vai ser um exercício que a gente chama de pedagógico, para a gente aprender o movimento. Então, eu vou usar a cadeira a princípio, mas a ideia é que a gente faça sem a cadeira. Se possível, tome cuidado que ela esteja estável a cadeira, né? Porque para não cair para trás também. Mas a gente vai abrir a base dos joelhos, mais ou menos na abertura na distância dos nossos ombros. Tá. E a gente vai fazer um movimento simples que a gente já faz no nosso dia a dia, que é levantar e agachar. Tá bom? Tá. Então é um agachamento que a gente pode potencializar também com o auxílio das garrafas, que vão trazer um pouco mais de peso, ou qualquer outro peso que vai fazer com que fique difícil. Vamos tentar fazer mais ou menos entre 12 a 15 repetições. E é isso aí, vamos embora. Primeiro, bora. Vamos lá. Subiu. Vamos lá. Tenta usar só a pontinha do banco. Tá. Batata quente, ó. Encostou, subiu. Não fique muito tempo, não. Não é pra relaxar. Eu já perdi a conta. Eu também. Ah, mentira. Mais uma. Aê. Tenta, se precisar, dar um descansinho entre uns 30 segundos. Se conseguir fazer de forma contínua a sequência, melhor ainda. Esse tempo do descanso, ele também é importante nesse processo? Ou é melhor fazer com menos tempo, mais quantidade de vezes, enfim? Como a gente está se tratando de... O intervalo, ele é uma das variáveis de intensidade. Então, se eu cortar o intervalo, a gente acabaria fazendo, se fosse séries de 15, seria 45 repetições diretas. Então, isso seria uma forma de a gente potencializar. Vou fazer uma série, duas, puta, hoje eu tô bem. Amanhã eu posso tentar fazer 20, 30, a gente vai aumentando o volume, porque a gente não tem uma sobrecarga que também é uma das variáveis, né? Se a pessoa tiver e conseguir fazer com peso bem pesado, com pesão, vai fazer 10 repetições. Tá, imaginemos que a ideia é que a gente traga hipertrofia para o músculo. A gente vai causar uma hipertrofia muscular. Isso que vai fazer com que a gente ganhe mais no nosso futuro. Essa é a ideia de a gente angariar os músculos, tá? Fechado. Vamos fazer mais uma? Bora lá? Bora. Então vai. Ó, agora a gente vai tentar fazer sem auxílio da cadeira, vamos fazer em pé mesmo. Eu sei que a Dani treina, então ela vai conseguir fazer tudo bem sem a cadeira. Vai lá, pode pôr a mão no ombro para estabilizar. Ou pode trazer as mãos na frente também, quem tiver um pouco de falta de equilíbrio, né?
tentar sempre fazer com que... pode voltar para a cadeira, né? Isso, se tiver com alguma dificuldade, volta para a cadeira. A ideia é que o seu joelho, tem gente que desce e o joelho cai para dentro, tá? Toma cuidado, tenta sempre jogar ele para fora na hora de descer. Uau. O calcanhar às vezes parece querer sair, é importante deixar ele firme? Então, é interessante você falar isso porque provavelmente pode ser uma falta de dorsiflexão do seu tornozelo. Explique melhor. Tem exercícios que vão fazer com que você tenha uma mobilidade maior do tornozelo para que você consiga... pode fazer, não vai fazer igual falando, porque senão eu não consigo falar. Mas se você melhorar a sua dorsiflexão, você vai conseguir agachar mais. E sim, tem às vezes uma perna mais... tem uma mobilidade maior do que na outra. Perfeito. Eu percebo mesmo que tem uma... E a ideia é que a gente me obrigando aqui, ó, falando, mantenha sempre os calcanhares no chão mesmo, tá? O pé totalmente apoiado. Quem quiser fazer descalço, pode ser uma também. Mais uma. Beleza, já fizemos 2 séries, vou mudar. Tá. Vou fazer o exercício de membro superior. E aí a gente vai pro chão, tá? Quem conseguir fazer com os pés no chão, tudo bem. Quem não conseguir, a gente vai fazer com o joelho e o joelho vai tirar um pouco da sobrecarga, né? Vamos lá? Deitou? Vai apoiar o joelho no chão. A ideia é porque todo mundo que vai fazer flexão de braço rouba. Rouba como? Edgar, lá, flexão de braço. Imagina! Aí faz aqui, ó. Curtinho. Então a ideia é que a gente comece no chão e termine no chão. Tá. Eu vou fazer com o joelho para todo mundo ver. A gente vai afastar mais ou menos um pouco mais que a linha dos ombros, um palminho da linha dos ombros. E fez força para subir. Subiu. Desce de novo, tira a mão, põe a mão, força. Assim a gente está se forçando a descer. Olha lá, subiu, contrai o abdômen para não deixar a sua lombar fazer uma hiperextensão e volta de novo. Olha lá, eu quero 10. Meu Deus. Se você em casa conseguir fazer 5, eu já tô feliz já. E quem conseguir fazer com os pés no chão, ó, tirou, voltou. Tirou, voltou. 6. 7. 8. 9 e 10. Mais uma. Força. Aê. Descansa. Ó, 30 segundos de intervalo já tá legal. Se precisar mais, pode fazer um intervalo um pouquinho maior, tá? Tenta sempre se respeitar. Perceba se a execução tá saindo de um jeito que pelo menos você ache que está sendo certo. Se tiver alguém para te auxiliar, óbvio, melhor ainda, mas tenta sempre perceber como está o seu corpo, trabalha a sua respiração, concentra para que você tenha uma boa execução. Isso é o mais importante. Não adianta a gente fazer o exercício e fazer errado e correr o risco de ter uma lesão. E aí você vai ter que ficar um tempo sem praticar o exercício e isso é muito pior. Tempo acabou? Vambora, mais 10. Ele não dá muita folga não, né, gente? Subiu. Vamos lá. Força, Dani. 6, ele já deve estar na 20. Fiz 10, pra manter a integridade. Vai, força. 9. É que eu achei que tinha que tirar a mãozinha. Você pode tirar a mão, o que eu dei a dica da mão, boa. A dica da mão é para que você consiga sempre descer, se force, porque uma das variáveis também da intensidade é a amplitude. Então não adianta eu fazer lá, imaginemos, fazer um bíceps curtinho aqui e não alongar o movimento completo, porque a gente não vai ter uma ação muscular tão intensa como se a gente fizesse o movimento completo. Mesma coisa aqui, trabalha peitoral, o ombro e o tríceps desse exercício, então é isso aí. Bora, fazer um deitado mesmo. A gente vai fazer uma elevação pélvica. Tá. Pode encostar a cabeça no chão, tenta deixar as costas apoiadas. Vai fazer um subiu, contrai o glúteo e volta. Tá. Contrai o glúteo e volta. Lá em cima. A ideia é que você contrai o glúteo, você vai sentir a lombar, vai sentir posterior de coxa.
Bora lá, que eu quero ver. Bora lá. Afasta a base, mais ou menos a abertura dos ombros, isso aí. Força sempre nos calcanhares. Subiu, esmaga o glúteo. Esmaga o glúteo. Vamos tentar fazer aí 15, 20 repetições. Já tô suando. Já também. Contrai o glúteo e volta. Nesse exercício, além do glúteo, né? Tá trabalhando, posterior de coxa e o quadrado lombar. Muito bom. Lá em cima. 15. Mais 5, vai lá. Contrai. A ideia é que a gente sempre faça algo para que fique difícil, né? No final, no começo, puta, estamos fazendo a primeira vez, né? Tô começando a fazer os exercícios, então tenta respeitar não fazer o volume máximo de repetições. E mais um pouquinho para frente a gente começa a aumentar o volume de repetições. Feito. Feito? Bora, vamos fazer um outro. Esse aí a gente pode fazer de 2 a 3 séries também. Todos os exercícios que eu estou mostrando a gente pode fazer de 2 a 3 séries. Perfeito. Mais um exercício agora a gente pode usar as garrafinhas. Quem tiver halteres também, desde que eles sejam iguais, né? Pode ser uma garrafa com água, pode ser uma garrafa com areia e água, vai ficar mais pesado. Ou uma mochila, a gente pega nas alças a mochila, coloca um monte de livro lá. A Olha ideia aí, é o quê? sem desculpa, hein, gente? Se você não tiver halter, tem formas de você ir colocando cada vez mais dificuldades. Coisinhas aí para melhorar, intensificar, ó. Inclinou o tronco, deixa os joelhos em semiflexão. Inclinou o tronco, empinou o bumbum, isso é o mais importante, tá? A gente manter o seu tronco reto. Tá. Vai deixar os dois pezinhos aqui na frente, traz o cotovelo lá para trás e volta. Cuidado com o quê? Pescoço, não quero que faça uma hiperextensão de cervical aqui, tá? Então, ó, deita lá um pouquinho, inclina mais, boa. Inclina mais, Dani. Aí, boa. Agora a gente tá nessa posição. Tá. Olha para frente. Mantenham o olhar sempre para frente. O pescoço não precisa estar para cima, tá? A cabeça. Tá, é pra frente. É. Porque falar pra frente a gente acha que é assim, né? É, o olhar para... A gente sempre olha para onde o nosso tronco tá apontando, né? Então, se o meu tronco tá para baixo, eu olho para baixo. Força nas costas, tá? Costas, bíceps, são os principais músculos do próprio quadrado lombar por estar estabilizando o abdômen. A perna, até a perna tem uma certa ação aí, bem pequena, mas tem. O exercício especificamente para as costas, tá? E bíceps. Quero 15 a 20. 13. Boa. Já tô com o intervalo aqui pronto para fazer, hein, ó. Pumba. Importante, lembra do intervalo. Aqui eu sinto que é preciso ficar com o abdômen bastante Contraído para você manter a posição. Porque normalmente a gente faz isso, pra as não pessoas... começar a compensar outros músculos, né? E aí acaba forçando, né? Uma posição ingrata ali. Mas aqui, às vezes, a gente pode ficar curvado, isso tá errado. Então, por isso que eu falo pra gente jogar o quadril pra trás, empinar o bumbum pra manter a coluna reta, tá? Sempre assim. Bora lá, mais uma? Bora, 3, mais 2, uma, né, gente? 1. Quero foto de vocês enviando pra gente pra comprovar que vocês estão malhando junto, que eu já tô começando a duvidar. 0 operadora 11 3337 5886. Bora. Bora. Força. Lá atrás, esmaga costas e volta. Boa. Pode até esticar um pouquinho mais o joelho. Aí, mantém-se curvado. Tronco paralelo ao solo, ou quase paralelo ao solo. Boa. Esmaga lá atrás e volta. Esmaga lá atrás. Quantas estão aí, Dani? 19! Ah! Uhul! Boa! Na hora. Pensando, né? Boa. Só mais uma? Mais um. Mais um, pra dar um descanso do primeiro. A gente dá um intervalinho e aí a gente faz mais um. Fechou. E a gente que vai usar temos?
A gente vai usar o tempo como referência, tá? Então é legal que a gente tenha um celular ali para cronometrar com o próprio relógio. Vou deixar 20 a 30 segundos. Quem está em casa pode fazer uns 20 segundos. Se achar que tá fácil 30, posso para 1 minuto. E aí o tempo pode fazer o quanto quiser, né? A ideia é que a gente vai evoluindo aí. No seu tempo, do seu jeito. Bora lá, a gente vai fazer uma prancha, vai trabalhar os músculos mais profundos do abdômen. E a gente também tem uma segunda opção de fazer sem ser com os pés, a gente pode fazer com o joelho. Ah, Edgar, eu não consigo fazer com os pés, né? Eu tô bem retinho, paralelo ao solo, eu não consigo. Não precisa fazer os pés tão juntos, afasta para ter uma base mais estável. Puta, Edgar, eu não consigo, então a gente pode apoiar o joelho, tá? Isso vai tirar um pouco da sobrecarga do corpo e aí a gente vai fazer com um pouco mais de facilidade. Então, o nível mais tranquilo seria com os joelhos apoiados. Se você quiser colocar um pouquinho mais de dificuldade, sem os joelhos apoiados. Pé no chão. Pé no chão. Tá bom? Vamos lá. Dani, que já é super treinada, vai fazer com os pés no chão. E eu vou contar aí 30 segundos. Bora lá. Bora? Se posiciona, cotovelo. Os ombros, isso é importante, tá, gente? A gente tem que estar sempre com os ombros paralelos aos cotovelos. Perfeita posição. Dani já é treinada. Segura aí. E a tendência é o quadril descer, tá? A gente tenta sempre levantar mais o quadril para que ele não desça. E eu não quero também aqui que eu brinco, que é o pico do Everest. Sem pico do Everest, tá? Eu quero que você seja estável aí. Vai lá. Trabalha a respiração, mantenha o foco na posição do seu tronco, porque parece que não vai acabar nunca essa posição, né? Então é bom que a gente vai se distraindo com outras coisas. Deu? 30 segundos, ó. Vou dar 30 segundos de intervalo, a gente faz mais uma. Combinado. Isso aí. Tá cansada já? Já estou suando, não é, minha gente? Mas assim que é bom. Que aí é mostrando que a atividade tá colocando o corpo em movimento de verdade. Vai fazer o semblante mudar. Vai mudar na marra, não vai, gente? Show preguiça. Show preguiça. Bora? Bora. Mais uma? Mais 3, uma. 2, 1, valendo. Eu vou ir junto contigo. Não vai fazer mais do que precisa hoje, né? Segura aí. Deu? Parece que não acaba nunca, né? Esse é o exercício que eu posso ir colocando cada vez mais tempo para ir melhorando a minha condição. Que cada vez vai ficando mais fácil. Parece que não, gente, mas vai ficando mais fácil, não vai, Prof? Vai com certeza. E a ideia é que a gente vai evoluindo, né? Até mesmo esses que os outros que a gente fez 5 exercícios, todos eles, o interessante é que a gente consiga evoluir com o número de repetições. Ah, Edgar, hoje eu vou fazer uma série a mais. Ou a gente pode fazer uma coisa diferente. Ao invés de a gente dar um intervalo, fez um exercício, vai pro outro. Quem tá em casa aí anotou, volta, né? Olha lá no YouTube, né? Então, vamos fazer com que a gente consiga sempre evoluir, tá? E vai anotando, né, os treinos, tentar fazer ele umas 3 a 2 vezes na semana, dias intervalados. E isso é legal, gente, porque depois de um tempo você vai ver, nossa, eu comecei fazendo 30 segundos lá naquele programa que aconteceu em março, no Consulta ao Doutor. E hoje eu tô em dezembro fazendo sei lá quanto tempo sozinho. Quebrando o recorde. Exatamente, queremos ver você quebrar os seus recordes, combinado? Temos uma perguntinha aqui da nossa audiência, olha só. Pergunta da Maitê de Campo Grande. Boa tarde, Dani. Professor, tenho muitas dores no quadril. Fazer esse teste seria muito dolorido para mim? Como fortalecer essa região do quadril? Sigo com os mesmos exercícios que passou. E aí, o que a gente pode trazer de informação para ela, para Maitê? Bom, se já tem dor, é um sinal de a gente não tentar não fazer o movimento, né? A gente evoluir aí para que, passar do tempo que a gente se sentir seguro, aí você faz o exercício. Se não, mas essa sequência que a gente fez de perna, elevação, o agachamento, a elevação pélvica, são exercícios que vão fazer você fortalecer o glúteo e as pernas para que você consiga, aos poucos, aí, parar de sentir dor, né? Mas procura sempre o seu médico para a gente ter certeza de que não seja algo mais
tenha um outro tipo de tratamento. E para quem está gostando aqui do Consulta ao Doutor Corpo em Movimento, a gente volta já já. É o tempo que você precisava para tomar uma água e não sai daí, viu? A gente já volta, não foge. Seja bem-vindo de volta à Consulta ao Doutor. Está aqui mais uma vez para te colocar em movimento. Caso você tenha acabado de chegar, é sexta-feira, gente. É aquele dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para falar de saúde de um jeitinho diferente, colocando o nosso corpo em movimento. No começo do programa, a gente fez juntos aí o desafio do teste da juventude, que é um desafio aí um pouco ousado, da gente sentar e levantar sem precisar do apoio das nossas mãos. E com esse teste a gente percebeu aí uma certa condição que o nosso corpo às vezes traz de alerta. Se a gente precisa de repente fortalecer um pouco mais nossos membros inferiores, se tem alguma questão que você precisa olhar com mais cuidado, não é? Com relação ao seu equilíbrio. Enfim, esse teste ele pode dizer algumas coisas sobre a sua saúde. Obviamente, ele não é determinante, mas estamos aqui com o Prof. Edgar Batista, ele que é educador físico e também personal trainer, que está trazendo para a gente uma série de exercícios para a gente melhorar a nossa condição, dependendo, é claro, do nosso resultado com esse teste da juventude, não é? Ele não é como a gente falou antes, ele não é um teste, né, que a gente normalmente faz com os alunos para que a gente reconheça algumas deficiências, né? Mas dá para a gente, como educador, eu consigo visualizar que alguns movimentos, pelo movimento, algumas coisas a gente pode tentar melhorar. Existe algum teste, agora que você falou me veio essa dúvida, existe algum teste que a gente possa fazer que realmente venha a nos dizer algo importante? A gente tem alguns testes para determinadas coisas, né? Tem um teste de flexibilidade, que a gente usa um banco que chama banco de Wells, né? Não é um banco mesmo, tá? Mas tem um banco de Wells. Uma referência. Uma referência. Isso aí normalmente o professor tem que fazer junto, né? Um avaliador físico que está acostumado a fazer isso, ele vai fazer. Tem o teste para a gente entender a questão cardiovascular, teste de força, né? E aí tem teste de força de membro inferior, teste de força de membro superior, de tronco. Isso são testes que a gente normalmente aplica para a gente ter uma certa noção de que nível de condicionamento físico aquele aluno ele está naquele momento. Que bacana. E aí no seu dia a dia, como personal trainer, você faz essas avaliações para entender um pouco mais a respeito do seu paciente? Eu faço avaliações posturais e para entender mais a questão da mobilidade. Normalmente eu terceirizo as avaliações específicas, mas eu tenho uma especialidade que eu consigo entender mais ou menos como é que a articulação, por que ela está às vezes com uma certa restrição de mobilidade e quais atividades, exercícios que a gente vai fazer para a gente melhorar e evoluir naqueles movimentos. Muitas pessoas são um pouco negligentes com relação a esses exames, não é? Não preciso fazer, imagina que para eu praticar atividade física isso é necessário, muito pelo contrário, não é? Se o professor está te pedindo, é porque ele tem de fato uma importância. Ali vai ter o start de como você está, né? Então, a gente entender melhor como uma pessoa está, então a gente consegue fazer com que ela evolua de uma forma muito mais assertiva. Então a gente vai prescrever o treinamento de acordo com a especificidade de cada aluno, né? Então isso é importante. Por que não fazer? Tem que fazer, né? É uma referência. Mas eu só quero melhorar a minha mobilidade. Legal. Eu quero melhorar a minha condição estética. Então também vamos fazer uma avaliação de percentual de gordura para a gente entender como que a gente está e para onde a gente quer chegar. A gente traçar objetivos, né? E tempo para cada objetivo. Isso é importante. Se tempo é importante na nossa vida diária, no nosso cotidiano, imagina na prática de atividade física. Você colocar pequenas metas e quando você se vê alcançando elas, isso é motivador, não é? Exatamente, assim que a gente se incentiva, né? A gente não... Tem muita gente que não gosta muito de fazer atividade física, exercício de resistido, musculação, né? Mas eu falo que é assim, ou vai vir por bem ou vai vir por mal. Eu espero que venha por bem, porque a gente vai angariando aquela vontade também, a gente vai começando a gostar, né? O bichinho vai picar uma hora, a gente vai ter aquela rotina, você vai sentir falta se não fizer, né? A postura melhora, você dorme melhor, tem tantos benefícios logo de cara, né? Inclusive mentais, hoje em dia, cada vez mais comprovando, então é importante que a gente
faça alguma coisa. O corpo foi feito para se movimentar. Não foi feito para ficar parado não, viu, gente? E no comecinho do programa, para você que chegou agora, a gente lançou aqui um desafio, a gente tirou uma foto antes da prática da atividade física e no final do programa, a gente vai comparar o nosso semblante e você que nos assiste é que vai avaliar. Fez diferença ou não fez? Vamos fazer esse combinado? Tá valendo, hein? A foto do antes a gente tem. Vamos lutar pela foto do depois. Pelo menos suados a gente vai estar, né? Espero. Pois é. Agora já deu tempo também. até de recuperar, de recuperar tudo. Estamos prontos, então, para esse segundo bloco? Boa. Contigo, bora. prof. Bom, a gente vai fazer um exercício de mobilidade, que vai trabalhar equilíbrio também. E aí, o que é legal? Porque tem gente que vai falar, nossa, que ridículo isso, né? Mas tem gente, né, de uma certa idade, a gente vai perdendo o nosso equilíbrio. Então, é um exercício muito simples. E aí eu vou dar duas opções no exercício do simples para o mais difícil, tá? Então, a troca de base. Quem em casa consegue se equilibrar aqui? Então fica 3 segundos numa posição, troca 3 segundos na outra posição e tenta manter, né? Perceba se você vai se desequilibrar. Edgar, tá fácil, né? Vamos ver. Faz primeiro assim. Esse tipo de exercício, para quem já está acostumado com o corpo em movimento, sabe que eu dou uma penada com esse tipo de exercício, viu? Não é muito fácil para mim, não. Para mim é questão do equilíbrio. Nossa, mas vamos lá, sempre inventa. Tudo é treino, a gente consegue melhorar. Eu acho que o estúdio tem aqui um ar-condicionado muito forte. Vamos lá. Ó, levantou a perna, a gente vai trocar a base, vamos fazer isso 10 de cada lado, tá? 3 segundos para subir, fica em cima, 3 segundos. Aí, troca a base. Boa. Ai, Edgar, isso aqui tá muito fácil. Como que a gente pode tentar incrementar um pouco isso? A gente tem uma forma ainda estática, que a gente está em movimento, mas sem tantos movimentos, é fechar os olhos. E aí, assim você vai perder mais ainda o equilíbrio, você não vai ter um ponto de referência. Então, fechou o olho, isso vai ser uma forma de você também trabalhar essa consciência corporal, entender mais ou menos, ó, até eu vou cair aqui. Gente, é muito difícil com o olho fechado. Fechou o olho, ficou mais difícil. E tem uma forma que a gente pode fazer, para quem tem algum problema articular no joelho e tomar um certo cuidado, porque vai existir um certo impacto, é fazer uma transição lateral. Edgar, tá fácil aqui, então vamos se movimentar com um saltico, tá? Então a gente vai dar um salto para lá, pula, estabiliza, aí eu tô com a perna levantada, tá vendo? Ó, saltou, estabilizou. Saltou, estabilizou. Saltou, estabilizou. Saltou, estabilizou. Tem que parar, porque às vezes a gente rouba aqui, né? Meu Deus! Mas, calma, aí fica mais difícil. Pode arrumar, se precisar, eu vou cair pra cá, né? Mas pode arrumar. Fez um lado, troca, faz um outro. E para. A ideia é parar, porque eu quero que a gente trabalhe essa questão do eu vou conseguir pelo menos estar uma. estável. Pera. Vai lá, saltou. Isso aqui é muito mais difícil que o teste da juventude. Muito mais. Aí a gente está trabalhando força de membro inferior, estabilização do tronco, a estabilização e equilíbrio do membro inferior também. Faça aí, ó, 20 repetições, 10 para cada lado, tá? A ideia é que a gente faça 10 para cada lado. Vamos lá. 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, estabiliza. 5, 6, 18. Quase uma dança. Olha só, no final eu comecei a pegar, vai, não foi tão ruim. E as pessoas em casa elas vão perceber também que fez uma vez, na segunda já vai estar mais fácil, na terceira melhor ainda. Porque vai rolando uma troca neural, informação cérebro-músculo, para que a gente consiga entender qual é a posição que a gente tem que fazer daquele movimento. Que tem todo um processo, gente. Não é tão pegar simples. a informação, assimilar e executar. Esse processo tem... Vai e volta, é rápido. Ó, vamos fazer um outro exercício e aí a gente vai usar... Pode ser um colchonete, a gente pode fazer no chão também, mas acho que o colchonetinho vai ficar mais confortável. A gente pode usar também a garrafinha PET. Tá. E a gente vai fazer uma transição lateral no abdômen, tá? Então é o seguinte aqui, ó, nessa posição, eu não quero que vocês deitem totalmente.
a gente vai ficar numa posição meio inclinada. Então, só de eu estar nessa posição, eu já estou em contração. O abdômen já está pegando fogo. Já estou em contração do abdômen. Tá. Só que eu vou fazer uma certa rotação com o tronco. Então, eu pus a garrafinha para um lado, pus a garrafinha para o outro. Pode ser uma bola. Tá. Se tiver um peso, uma mochila com um peso maior, também a gente pode fazer, tá? Ok. Vai lá, quero ver. A ideia é que a gente incline numa posição para que a gente já ative o abdômen. Tá. Então não adianta a gente ficar tão 90 graus aqui. A gente tenta já, aqui ó, Já tô tremendo. Já vai tremendo mesmo. Aqui a gente já começa a inclinar, segura com as duas mãos lá, Dani. Beleza, aí você vai trazer do seu lado direito, pode até apoiar, que é uma referência, e vai lá pro outro lado. E tenta não ir levantando, tenta se manter numa posição inclinada. E aí vai trabalhando a respiração. Respira, porque isso é importante. Aí, quero 20, 10 para cada lado. Vambora em casa. 4, 5, 14. Aê, descansa 30 segundinhos. Respira aí. Muito olha, bom. esse exercício é bom, hein? Pega. A gente está acostumado a fazer abdominal convencional, esse é uma variação, né? E que a gente mantenha o abdômen o tempo inteiro em contração, isso que é importante. E você só precisa, gente, de uma garrafa PET e a sua força de vontade. Apenas. Só isso. Quase nada. Aproveitando, vamos aproveitar esse momentinho de descanso. Pessoal, já votou na nossa enquete? Entra lá, @consulta ao doutor e vota, porque quem decide o final desse programa é você, diretor. Coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, qual função você deseja melhorar? Força dos membros superiores, dos membros inferiores ou a sua força abdominal? Pois é, Edgar Batista vai trazer aí pra gente uma série de exercícios, não deixe de participar, hein, gente? Boa, vamos lá, já passou o tempo de intervalo, vai fazer a rotação de novo. Então lembra de inclinar, não vai deitar muito, mas se conseguir inclinar Meu mais... Deus. Qual é o nível que você faz? Só pra gente saber onde a gente pode chegar. Eu uso o pezinho, né? Tem umas Tá. bolas de medicine ball que a gente usa para fazer com rotação. E a ideia é que nessas rotações eu estou com o tronco estabilizado aqui, o abdômen o tempo inteiro ativo, para eu poder me manter nessa posição. Se eu inclinar mais, quanto maior o ângulo de inclinação, desde que eu não deite, né? Tá. Maior a ativação dos abdominais. Bora lá? Vamos tentar mais 20? Bora lá. 1. Já desci. Imaginei que você fosse Boa. falar, já desci. Respira. Aí. 20, fácil. Tá fácil? Aumenta. Faz um volume maior de repetições, tá? Tá fácil pra você? Tá fácil pra você que está junto aqui com a gente? A gente tá fazendo 2 séries, você pode fazer 3, pode fazer 4, tá? Ó, um outro exercício bem dinâmico, e aí sim, pra gente trabalhar a nossa resistência cardiovascular, pode deixar de ladinho, colchonete. A gente vai fazer, quem não tem esteira, não pode usar uma escada em casa para fazer um exercício aeróbio, né? A gente potencializar esse exercício aeróbio, a gente pode fazer uma corrida no lugar, pular corda, para quem não tem nenhuma restrição articular. E a corrida também, ela pode ser ter o seu peso também e a gente tem que tomar um certo cuidado, mesmo parado, tá? É mesmo? É, ela tem um impacto, né? Tá. Então a gente É tem importante deixar claro essas limitações, inclusive para quem tem problema no joelho. Exato. Quem não conseguir, tenta só fazer uma marcha no lugar e aí se esforça para que aquilo seja um pouco difícil, para que a gente aumente a nossa frequência cardíaca, para ficar um pouco ofegante, assim como a gente está falando e fazendo, né? A gente aqui tentando coordenar tudo. É. A entrada de ar, a saída, tá maravilhoso. Eu vou usar o tempo como referência também da execução, então a gente vai fazer 30 segundos de corrida no lugar e trazendo o joelho para cima, tá? Quem for fazer só marchando, traz o joelho para cima, marchando. Quem for correr, corre
E aí, se conseguir, quanto mais for rápido, maior a frequência cardíaca, maior o gasto calórico, tá? Aí a gente vai controlar por aí. Vou tentar me entregar, me doar, sabe como é, mas eu estou um pouco impossibilitada por conta dos microfones, não que seja uma desculpa, hein, gente? Mas vamos tentar. Vai segurando. Vamos usar 30 segundos a princípio. Quem achar que ficar difícil e precisar parar antes, pode parar, tá? Prepara aí. Pronto? Pronto. 3, 2, 1, valendo. Traz esse joelho lá em cima. Use os braços para ajudar também, ser mais dinâmico. É mais coisa para se movimentar, para a gente fazer força. Aê! 30 segundos. Boa, 30 segundos de intervalo, a gente faz de novo, hein? Fazer mais uma, um piquezinho? Piquezinho. É o pique. Esse aqui é bom pra... Saiu da cama, já faz um desse. Acabou com a preguiça. Já acordou, já. A frequência subiu, já tá mais alerta, com certeza. Não precisa de mais nada. Agora eu duvido que você não vai ter coragem de entrar no banho, arrumar a casa. Isso aí. 5 segundos e a gente faz mais uma, hein? 3, 2, 1. Pronta? Prontíssima. Valendo. Vamos, força lá em cima. Beleza. E aí? Deu. Difícil vai ser falar depois, né? Agora vai ficar fácil. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Vamos lá. Qual função você deseja melhorar? A alternativa mais votada, 40% dos votos. Força dos membros superiores. E aí, prof, o que você preparou aí pra gente? Quero saber se vocês estão preparados em casa também. Vamos lá, vamos usar as garrafas PET? Bora de garrafa PET. A gente vai fazer um exercício pro maior músculo dos membros superiores, que são os ombros. Tá. Para fazer, a gente pode combinar 2 exercícios, tá? E aí, ao total da soma dos exercícios, a gente fazer 20 repetições a princípio, tá? A gente vai fazer elevação lateral. E a ideia é que o quê? O braço ele não esteja totalmente estendido, tá? É importante que a gente tenha uma certa semiflexão do cotovelo e que ele venha lateral do nosso corpo, tá? Então, a gente vai trazer as mãos, cotovelos na mesma altura dos ombros, mão apontada para baixo, tá? Sem flexão do punho, tá? Toma cuidado com isso também. Assim? Tenta agarrar para que fique reto o nosso punho. Que força que precisa ter. É porque a garrafa, a empunhadura é maior, né? Mas é isso aí. Aí sobe e desce. A gente vai fazer um movimento dinâmico, tá? Tenta fazer aí, ó, 10 repetições. Beleza. A gente vai pré-exaurir um pouco a musculatura com exercício mais monoarticulado, né? Um exercício monoarticulado que é só a articulação dos ombros. E aí depois a gente vai fazer um exercício biarticulado que é o desenvolvimento também para os ombros. Além de pegar ombro, pega um pouco de tríceps também. Mantém sempre o olhar para frente, joelho semiflexionado, acha a sua base, tá? Esteja equilibrado. Beleza, fizemos mais que 10 aí. Aí aqui, ó, a gente pode fazer com uma perna na frente e outra atrás. O peso do corpo vai estar na perna da frente. Tá. O pé de trás não precisa transferir o peso, assim, ó, não deixa o calcanhar encostar, só na ponta do pé. E aí vai fazer força para subir, tá? Para cima, sobe e desce. Acima da cabeça e junta lá em cima, você pode até juntar e voltar. Faz mais 10 aí, Dani. Boa. Lá em cima. Lá em cima. Boa. Isso aqui é uma academia.
Beleza. É uma academia. Com areia aqui, isso aqui vai ficar gostoso, hein? Ó, vamos fazer exercício de bíceps, tá? Exercício monoarticulado também. Joelho semiflexionado. Vai fazer aqui, traz as mãos em direção aos ombros e volta. A base, lembra que qualquer exercício que a gente for fazer em pé, a base é importante, Flexionado. Tá? Deixa o joelho semiflexionado, trava o abdômen, estabiliza o seu Esse aqui tronco. vai tudo? Vou até o ombro Sobe ou a até a mão metade? até os ombros. A gente não vai fazer a extensão completa. Eu quero em semiflexão pra gente manter o braço ainda em contração. Beleza? Tá. Então lá em cima e volta. Tenta fazer entre 10 a 20 aí. Uau! Muito bom. Mantém o cotovelo estável, os ombros estabilizados. Aê! Bora para mais um? Agora, prof, a gente vai colocar à prova o teste da juventude novamente, só pra gente ter uma noção do que mudou no nosso corpo. Desde aquela hora lá que a gente começou, 4 e pouquinho, sabe? O que mudou depois que a gente fez essas séries todas de exercício? Boa. Vamos lá? Provavelmente nosso corpo já tá aquecido, tá mais alerta. Tá. Então o primeiro movimento que a gente fez teve uma certa dificuldade, porque a gente tava ainda sem ter feito nada para de movimento. Então vamos ver agora como que a gente vai estar. Cruza o braço lá de Agora novo. que são elas, hein, gente? A hora da verdade. Tamo junto? Prontos? Ajoelhou? Vamos. Vai lá. Ajoelhou. Senta. Traz os pés lá pra frente. Beleza. Voltou aqui, joelho. E agora é a hora da verdade, hein? Aí, ó. Oxi. Fui antes. Muito bom. Olha a diferença, gente. Voou. E para provar mais ainda, lembra daquela foto que a gente tirou no começo? Pra gente mostrar com imagens o quanto a gente muda? Vamos conferir, vem aqui comigo, prof. Espero que o semblante tenha mudado, né? Vamos ver. Vamos ver o que mudou no nosso rosto depois de fazer exercício. Vamos lá. Mudou alguma coisa, gente? Hã? Estamos suados, O que vocês pelo menos, acham? né? Estamos suados, estamos mais dispostos, com mais vitalidade, com mais energia, com mais vida, não é, prof? Isso aí. Muito E aí, bom. as imagens falam mais que 1000 palavras, gente? Portanto, vale a pena fazer exercício. Se vocês também tiraram foto do antes e do depois, manda pra gente pelo 0 operadora 11 3337 5886, que a gente quer ver também a sua realidade. Compartilhamos com você a nossa e também queremos ver a sua. Edgar, muito obrigada, foi muito especial esse programa contigo, que bacana, quanta informação importante que você passou pra gente. Legal, bom estar aqui com vocês, espero que vocês, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E é isso aí, faça Queremos, é atividade claro, física. deixar os seus contatos à disposição, é claro, de toda a nossa audiência. Para você que gostou dessa aula, pensou, nossa, quero entrar em contato com o personal. Edgar Batista está aí na nossa tela, 0 operadora 11 98... Opa, o apresentador está cega, 8420-1676. Aproveita e entre em contato com o Edgar Batista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso treino. Obrigado pelo Estamos convite. saindo diferentes? Isso aí, com certeza. Então, eu já tô ativado já. Já está pronto para o próximo Já tô treino. ativado. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Um excelente final de semana. Para você, a gente volta a se encontrar segunda-feira, às 16 horas. Combinado? Até segunda!